Olá, gente, como vocês estão? Espero de verdade que todos vocês estejam bem e eu confesso que eu estava com saudade de estar aqui conversando com vocês. Esse espaço sempre foi um lugar de troca, de reflexão, de caminhada e hoje eu queria falar sobre algo que eu tenho pensado bastante, algo que eu tenho refletido e também vivido nesses últimos tempos. O tema de hoje vem de um versículo que talvez você já conheça, mas que muitas vezes a gente lê rápido demais e não para meditar de verdade. Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu queria te convidar hoje a olhar para esse versículo comigo com mais calma, com mais carinho, sem medo e sem culpar. A gente vive numa geração que planeja muito. A gente planeja o ano, planeja a vida, planeja relacionamentos, trabalho, mudanças, sonhos e não é errado planejar. O próprio versículo não diz que fazer planos é errado. Ele reconhece que o coração humano faz muitos planos. Isso é natural. Isso faz parte de quem nós somos. O problema começa quando os nossos planos não dão certo. Quando aquilo que a gente imaginou não acontece do jeito que a gente esperava. E quando as portas se fecham, quando caminhos mudam, quando pessoas saem, quando a vida toma uma direção diferente daquela que estava na nossa cabeça. Nesses momentos, muitas vezes a ansiedade vem. A gente começa a pensar que a vida saiu do eixo e que a gente errou tudo, que perdeu tempo, que não existe mais propósito, que Deus esqueceu da gente ou que, de alguma forma, a gente está sendo punido. E é aqui que eu queria fazer um ponto muito importante com você hoje. O Deus que a Bíblia apresenta não é um pai que castiga por prazer, não é um pai que confunde e não é um pai que brinca com os nossos sentimentos. Ele é um pai que cuida. E quando esse versículo diz que o que prevalece é o propósito do Senhor, ele não está dizendo que Deus vai esmagar os seus planos, mas que existe algo maior do que aquilo que você consegue enxergar agora. Existe um cuidado, existe uma condução, existe uma intenção amorosa por trás do caminho. Às vezes, a gente confunde controle com fé. A gente acha que confiar em Deus é ter tudo sob controle, é saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Mas fé não é controle, fé é confiança. Confiar que Deus tem um propósito não significa parar de agir, não significa desistir da vida e não significa regredir. Significa caminhar sabendo que você não precisa carregar tudo sozinho, sozinha. Significa entender que soltar o controle não é fraqueza, é um ato profundo de fé. E muitas vezes o que nos gera ansiedade não é a falta de caminho, mas o excesso de opções. A gente olha para todos os lados, tenta prever tudo, tenta decidir tudo, tenta garantir tudo e se cansa. E nesse cansaço a gente esquece que existe um pai que vê o todo, que conecta pessoas, que organiza processos e que sabe exatamente como nos conduzir até o propósito. E quando os nossos planos se frustram, isso não significa que a nossa vida perdeu o sentido. Significa apenas que talvez Deus esteja nos levando por um caminho diferente daquilo que a gente imaginou, mas não diferente daquele que a gente precisa. E isso muda tudo. Porque quando você entende que Deus é um pai amoroso, você para de enxergar as mudanças como um castigo e começa a enxergar como cuidado. Você para de se perguntar: o que eu fiz de errado? E começa a perguntar: o que eu posso aprender aqui? Você para de lutar contra o processo e começa a confiar no propósito. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Planos que não deram certo, expectativas que se frustraram, caminhos que mudaram. E talvez você esteja achando que está atrasado, atrasada, perdida, perdido ou fora do tempo. Mas eu quero te lembrar, com base nesse versículo, que o propósito do Senhor não falha. E mesmo quando a gente não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece confuso, o propósito permanece. E confiar nisso é descanso, é liberdade, é maturidade espiritual. Agora que o ano começou, eu quero também aproveitar esse momento para convidar você a caminhar mais
perto comigo. A nossa academia, a Escola de Assinatura Alma Guerreira, está começando um novo tempo. Inicialmente, nós vamos ter aulas todas as semanas organizadas em módulos para que você consiga estudar no seu tempo com flexibilidade, respeitando o seu processo e a sua caminhada espiritual. E se você sente que precisa fortalecer a sua fé, organizar a sua vida espiritual e entender melhor os processos que Deus trabalha em nós, esse espaço é para você. E se você ainda não fez o meu curso de cura emocional, eu também quero te convidar. Esse curso tem ajudado muitas pessoas a entenderem suas emoções, curarem feridas e caminharem com mais leveza na presença de Deus. Ele é um apoio muito importante para quem deseja viver uma fé mais saudável e consciente. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, faz parte dessa comunidade. Toda semana tem vídeos novos, pensados exatamente para te ajudar na sua caminhada, no seu destino e no seu relacionamento com o Senhor. Que você saia desse vídeo lembrando disso. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanece. E esse propósito é bom, é amoroso, é cuidadoso com você.